Foi, tá indo. Sabia no olho que mata, no olho que mata, chamar o povo garim, para a vida, para a ideia, o rio que faz, no olho que mata, no olho que mata, chamar o povo garim. Foi, tá indo. Sabia Opa, boa noite. Pereré, parentes. Ibirá, Ibiraçu, Guatu, Guerém, da aldeia de São Fidélis aqui, né? No território Guerém, Valença, Bahia. E estamos hoje, né, em mais uma etapa da nossa atividade, né, do Decolonizando o Guerém, mais um ano, né? Viemos aí de uma maratona de atividades presenciais e agora estamos abrindo as atividades virtuais. São 3 lives, como tradicionalmente a gente tem feito nesses últimos anos, né? Então, a live de hoje são as prosas decoloniais, onde a gente vai prosear um pouquinho sobre, né, a luta indígena e também a autodenominação, né, a autoidentificação, autorreconhecimento e preconceitos, enfim, as trincheiras, né, de caminhada aí dos povos originários. Decolonizando o Guerém é tradicionalmente realizado pelo povo Guerém aqui na aldeia de São Fidélis, a partir, né, aí da data do dia 12 de outubro, que simboliza aí uma data importante, né, de resistência dos povos originários da América Latina, relembrando aí a invasão colonial, né, Colombo chega à América, e essa resistência é feita, né, desde aquele período ali de 1492, dia 12 de outubro de 1492, e para a gente do Guerém tem uma data, é uma data também marcante do período, né, colonial e da catequização, que é justamente quando o povo Guerém do Baixo Sul aí, né, uma parte desse povo Guerém é remanejado, né, do aldeamento lá da região de Camamu, em Itacaré ali, na Barra do Rio de Contas, para aqui para o aldeamento de São Fidélis, né, no Guerém. Então, isso por volta lá de 1748, mais ou menos, e daí ficou, né, essa padroeira Nossa Senhora dos Remédios, que é dia 16 de outubro, que é relembrado aí, e que o povo Guerém mantém essa tradição aí, né, dentro do território do Guerém é mantida essa tradição da padroeira, que a gente, no Decolonizando o Guerém, traz essa perspectiva crítica, né, desse olhar. Gostaríamos aí de saudar todos e todas que estão acompanhando a gente pelas redes, saudar também logo, né, o nosso parente Leico, que está aí na condução técnica do dia, pedir desculpa porque nossa liderança, a Vani, hoje não pôde estar presente, no momento teve uma pequena demanda de saúde, né, com sua filha, e foi atender, e o quanto antes saudar e passar, né, para as falas aí iniciais, né, que se apresente o nosso parente Borum Crem, de Minas, Danilo, e tem construído aí, né, essa labuta e essa resistência
dos povos, né, do tronco Macro-G e desse parentesco mais próximo também, né, Guerém, Crem, dessa ponte Bahia-Minas, né, que tem partilhado muitos saberes também e feito a defesa do seu povo e de todos nós nos sentimos representados com essa defesa parente. Ereré, saudação aí para vocês, saudando também o professor Guga, né, nossa referência aí também de luta nessa caminhada na ANAI, né, que faz um papel muito importante na defesa dos povos indígenas brasileiros e daqui da Bahia. Ereré, por favor, parente Danilo. Também é Inhawit, Pantan Rinhorá, Pantan Wahá. Uma boa noite a todos e todas. É um prazer da gente estar aqui hoje, aqui na nossa região, aqui do centro de Minas, mas a gente tem uma ligação com o povo guerém que está na Bahia. E esse eram vários povos com uma cultura e uma mesma língua. E só que a nossa história é em locais diferentes. Então, assim, é um prazer, porque nós, como segundos, aqui no estado de Minas, a gente sofreu uma guerra de extermínio. Tinha uma guerra diretamente a nós, né, que eram chamados de bravios, né, tinha a guerra declarada aos bravios de Minas. E hoje a gente vê toda essa história, a gente está aqui ainda para poder contar a nossa história. Que nós não somos um povo do passado, nós somos um povo do presente e somos um povo do futuro. Que o futuro é indígena, né? A gente não está naquele contexto do indígena romantizado do século XVI, pelo contrário, a gente está mostrando que a gente está aí junto, ativo na sociedade, com a nossa história bem rica, bem viva. A nossa cultura é uma cultura muito antiga, ancestral e originária. É um prazer estar aqui hoje. Auê, Paré, né? Passa a palavra, volta a palavra aí. Deixa o pessoal, senão eu vou falando aqui, eu falo pra caramba aí. Professor Guga, bem-vindo. Ereré, agradecimento. Professor Guga, fica à vontade. Boa noite, Ereré. Peço um retorno de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Está bom o enquadramento da câmera? Sim? Paulinha? Peraí. Acho que não estão me ouvindo. Olá? Está puxando o microfone? Não, o microfone está ligado. Não tivemos, professor. Para mim tá normal. Áudio e som. Tá tudo ligado. Olá? Me ouvem? Ouvimos. Ouvimos e vemos, tudo certinho. Ok, obrigado. Então, voltando aqui, boa noite. Boa noite, gente. Ereré. Eu sou José Augusto Sampaio, Guga, como eu sou mais conhecido. Sou antropólogo, sou professor aqui na Universidade do Estado da Bahia, em Salvador, onde eu moro, que não é longe de Valença, né? Que é um município onde está o povo guerém, aqui da Bahia. Também, como já disse o Tata, eu sou da ANAI. Eu estou aqui representando a ANAI. A ANAI é uma ONG, instituição, Associação Nacional de Ação Indigenista. A ANAI existe já há mais de 40 anos, né? Temos mais de 40 anos de história, mais exatamente quase 43 anos. E nesse tempo todo de existência, a ANAI tem acompanhado a luta de vários povos indígenas na Bahia, onde a gente tem a nossa sede, mas não só na Bahia, né? Desde Espírito Santo, Minas Gerais, Danilo, até o Maranhão, na outra ponta, né? Toda essa grande região, que foi a primeira região invadida, colonizada pelos europeus no Brasil, é a nossa área de interesse, de atuação. E a gente tem, ao longo desse tempo todo, acompanhado
vários processos de organização, de afirmação, de luta de vários povos indígenas. É sobre isso que eu vou querer falar para vocês em seguida, né? Por enquanto, só uma apresentação. Obrigado pelo convite. A satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, né? Já estive em outras ocasiões online com o povo guerém. Tive também recentemente presencialmente, né? Em São Fidélis, foi minha satisfação. E agora novamente online. Fica à disposição. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Volto a palavra para vocês. Nosso agradecimento, professor Guga, pela partilha, ao nosso parente, Danilo Boruncrem. Vamos saudar aqui rapidinho só a lista, né, do povo que está ali presente, principalmente as educadoras aí do território guerém, do subsistema Orobó, estão presentes, parente Alivelto também está por lá, professora Leidiana, professora Carol, o povo da Orobó Potências, saudar a todo aí nosso povo, né? Professora Lidiane também que está presente. E vamos lá, gente, fica à vontade para fazer perguntas, para trazerem também aqui para a roda essa prosa. Queremos ouvir um pouco, né, nosso parente aí, Danilo, né, pela trajetória, pela construção que tem feito aí dessa retomada, né? E os desafios no dia a dia, até do reconhecimento de como as pessoas olham de um lugar onde julgam, né? Não tem um povo originário, onde ter ficado nos livros de história apenas. E, de repente, como sempre está ali, né? Surgir aí essa voz, o povo dá esse grito, né? De que está presente sim. Por favor, partilhe conosco um pouco essa experiência, parente. É um prazer. Bom, né? Primeiro vamos começar a falar quem é o povo Boruncrem. O povo Boruncrem é o seguinte: nós somos um povo originário daqui do Alto Rio Doce, Alto Rio das Velhas e Alto Paropeba. A gente está na região central do estado de Minas Gerais e enfim, né? Nós somos pertencentes ao tronco linguístico Macro-G, né? Da língua nossa, língua Ichoca. Também é chamado de língua Botocuda. E, enfim, nosso povo foi considerado de meados dos anos 70 para cá. Nosso povo ele começou a sofrer uma violência oficial de guerra de extermínio aqui no nosso território de Minas, oficialmente em 1775. E com isso, ela perdurou até meados de 1985. Com 210 anos de violência, onde a nossa cabeça aqui teve a prêmio e enfim, né, vários processos. O nosso povo aqui ele nunca sofreu um processo. E muita mata fechada, né? A região nossa aqui é Mata Atlântica e a região muito alta. A altitude média da minha região está em torno de 1.500 metros acima do nível do mar. E com isso o nosso povo se refugiou numa parte onde que economicamente para aquele período não tinha valor, porque não dava para fazer grandes lavouras, não era um local de extração de ouro na parte do município, né? O município de Ouro Preto é um município com uma extensão territorial muito grande, e nesse período o município do lado do Itabirito pertencia a Ouro Preto e o município vizinho também, Mariano. Por isso nosso povo se refugiou nessa cadeia de montanhas, que hoje a gente compreende como Capanema, um pedaço da Serra da Moeda, uma parte indo para a Serra do Ouro Branco até o Itacolomi e por aí, e nesse conjunto de serra. Durante muito tempo, nosso povo, para sobreviver, ele não se por causa da repressão. Quem falava que era indígena perdia a titularidade de terra. Se tinha uma casa, perdia o direito da casa, perdia a escritura. Se fosse pego falando a nossa língua, aqui era preso. Tinha a unidade, né, a base da polícia repressiva, né, que eram com a grande parte de índios borogos na cidade de Belo Horizonte, que não é tão longe daqui, e era levado preso
um reformatório que hoje fica lá na terra indígena Krenak, né, o reformatório Krenak. Então o povo não falava que era indígena e tinha um medo estrutural, e esse medo foi passando e as pessoas, muitas nem sabem, muitas a gente ainda encontra. Então o estado de Minas Gerais ele foi muito pesado a repressão contra os povos indígenas. Teve a questão do apagamento histórico fortíssimo no estado, né? E com isso, o que a gente fez? Eu comecei a notar que os nossos mais velhos estavam morrendo. Se a gente não fizesse alguma coisa, o nosso conhecimento ancestral ia morrer. Então, até que eu descobri que nós aqui era um povo extinto. Eu achei um absurdo. Como se declara um povo extinto? Você não vai atrás de ninguém. Como você simplesmente fala, esse povo não existe mais. Só por simples fato de... E ninguém foi procurar, entendeu? Então, aí, o que a gente fez? A gente teve que fazer uma retomada oficial. A gente custou, né, a conseguir oficializar o nosso coletivo, mas a gente oficializou no ano de 2019. E no ano de 2021 a gente voltou para a lista dos povos indígenas, através do SEDEPS, daqui de Minas, do estado de Minas Gerais. Então a gente voltou para a lista do estado de Minas Gerais. Com o reconhecimento do nosso trabalho a nível municipal, a atual gestão do município, né, nos convidou a fazer parte da Diretoria de Igualdade Racial. Hoje eu ocupo um cargo na Diretoria de Igualdade Racial dentro do município de Ouro Preto, e onde foi reconhecido oficialmente através do Conselho de Igualdade Racial como cacique do povo Boruncrém. E de onde veio o nosso nome? A gente resolveu, através do coletivo, usar o nome como os nossos antepassados se autodenominavam, Borum. Borum porque é um sinônimo de botocudo, né? Nós somos Borum. Todo grupo que era chamado de botocudo é Borum. É assim que nós nos autodenominávamos. E Crem quer dizer cabeça, bem semelhante a Guerém, né? Os parentes Guerém da Bahia. E era um caminho até chegar aí mesmo, né? Daqui descia o Rio das Eras até a região da Serra de Cipó, pegava o Jequitinhonha e descia o Jequitinhonha até na região de vocês. Com isso, a gente foi chamado de vários nomes oficiais. Então a gente foi chamado de Botocudo, era o nome mais comum. Já foi chamado de Jaimorés, Aredes, Guarachués, Marititás, Bucãs, Batatás, enfim, né, Cataguás, vários nomes. E com isso a gente resolveu, com tantos apelidos, né, a gente falou assim, não, vamos usar o nome como os nossos antepassados, eles se autodenominavam. E isso nós usamos o nome hoje como os nossos antepassados chamavam. E hoje a gente tem mostrado que a nossa cultura é bem viva, bem forte, que a gente ainda tem a língua, tem os saberes tradicionais, os saberes, né, mateiros, né, conhece essas coisas. Tem um conhecimento ancestral, e a gente tem hoje a nossa finalidade é isso, é mostrar para as pessoas que a gente tem feito esse trabalho de retomada, mostrar hoje que esse tempo dessa violência, isso mudou, e hoje é importante a gente mostrar que o nosso povo é vivo e é forte. E é isso aí, essa é a nossa luta, esses são os nossos desafios, e estamos juntos, né? Como nós somos povos irmãos, nós somos todo mundo parente. E aí eu passo a palavra, né? Falo muito, se deixar eu falo a noite toda. Passo a palavra pro pessoal. Bom. Olá. À vontade. Professor Guga, Bom, pode continuar, estou aqui acompanhando. Vamos conversando então, né? Acho que essa nossa pode ser uma conversa mesmo, o Danilo pode voltar também a falar mais adiante. Eu estou aqui muito satisfeito de estar nessa live, né? Testemunhando justamente o que a gente, que é pesquisador, né, identifica como sendo assim os dois extremos do grande território do povo Guerém-Borum, vou chamar assim, né, ou do povo que os colonizadores chamaram de botocudos, como bem falou o Danilo, né, porque historicamente, né, o território
do povo Borum ou Guerim. Borum e Guerim são a mesma palavra, tem o mesmo significado, né? Significa gente, né? Gente, povo. Tem vários outros nomes, como Danilo bem referiu, mas, né, aqui, nessa ponta de cada território, na Bahia, Guerim é o nome mais identificado, né, nas fontes históricas, e na outra ponta lá, no Rio Doce, Minas Gerais, Espírito Santo, Borum, né, a palavra mais identificada como sendo a designação do próprio povo, né, a designação que eles dão, que vocês deram para vocês mesmos, né, com esse sentido de gente, de povo, né. Então, esse imenso território, ele vai começar justamente aqui na beira do mar, na beira de Todos os Santos. O rio Jiquiriçá é o primeiro grande rio onde se identifica a presença do povo Guerim. O povo Guerim hoje chega justamente em seu território até a beira do Jiquiriçá, atualmente limite do município de Valença, né? O Jiquiriçá vai desembocar no mar justamente bem perto da Baía de Todos os Santos, né? Seria esse limite mais ao norte do território Guerim. E toda essa área que vai da beira do mar até as serras fazem divisor das águas que correm para o Oceano Atlântico de um lado ou o Rio São Francisco do outro, né? É território do povo Guerim, Borum, né? Desde Jiquiriçá, como eu falei, até justamente no Rio Doce, até o Rio Doce, desde a beira do mar, desde a boca do Rio Doce, até as cabeceiras do Rio Doce, né? Onde está o povo Borum Trem do Danilo, cabeceira do Rio Doce, já fazendo divisa como também bem disse Danilo, com a cabeceira do Paraupeba, com a cabeceira do Rio das Velhas, que são rios que já correm para a bacia do São Francisco, né? Então esses são justamente os dois limites históricos do território Borum-Guerim, né? Desde aqui, Bahia, Jiquiriçá, Baía de Todos os Santos, beira do mar, até as cabeceiras do Rio Doce, Serra dos Pinhaços, né? Região de Ouro Preto, Mariana, como sendo o outro extremo, né? E na atualidade, né? No presente, tem vários ramos, digamos assim, desse grande povo que estão aí presentes, né? Talvez o mais conhecido sejam os Borum do Iatu, né? Borum do Médio, Rio Doce, município de Resplendor, os Borum que são chamados de Krenak, né? Krenak significa cabeça na terra, era o nome de um grande líder que organizou inicialmente essa comunidade no tempo de contato com os colonizadores, justamente no começo do século XX, né? Quando foi construída a ferrovia da empresa Vale do Rio Doce, né? Que até hoje atazana a vida de vários povos indígenas, né? Então, nessa época, o povo Borum Krenak do Rio Doce se organizou e tem uma longa história de lutas, né? Mais recentemente, nós da ANAI, em Minas Gerais, também acompanhamos de perto o movimento de organização, de luta do povo Aranã, que é outro povo também botocudo. Esses estão no Vale do Jequitinhonha, município de Araçuaí, município de Coronel Murta. Fizemos um relatório sobre eles na década de 90, acho 98, por aí, né? Depois a gente acompanhou também, já mais de longe, o movimento de organização do povo Mucurim. O povo Mucurim é outro povo botocudo, né? O povo Mucurim está no município de Campanário, que é vizinho a uma cidade onde teve também uma grande missão de botocudos, que é o município de Tambacuri. Aí já é região do Vale do Rio Mucuri, por isso eles chamam-se Mucurim, né? Referência a esse grande rio em cuja bacia eles estão, né? E agora, mais recentemente, eu falei a vocês que eu tive alguns anos atrás com os Guerim, aqui em São Fidélis, né?
Estive lá em visita a Avani, que infelizmente não está aqui agora conosco, né, o Tahata. Nessa mesma viagem que eu fiz, que passei no dia 11 de outubro agora, melhor dizendo, 11 de setembro, né, passei pela comunidade de Guerém, São Fidélis. Uma semana depois, no dia 18, no outro domingo, eu passei com os botocudos de regência na boca do Rio Doce, né? Eles chamam botocudos mesmo, eles adotaram esse nome colonial, né? Mas eles sabem que são Borum, né? Os botocudos do Rio Doce estão num lugar chamado Areal, uma comunidade, são cerca de 80 famílias, bem organizados. Estive lá boa parte do dia conversando com o cacique José Barcelos, os botocudos do Areal, em regência. Eles têm problemas assim, grandes de impacto pela poluição do Rio Doce, também sofreram com o crime, né, que aconteceu em Mariana. Os dejetos daquela rompimento de barragem também atingiram eles lá. Eles estão na beira do Rio Doce, já quase lá na boca do mar, né? E tem também problemas com a Petrobras. A Petrobras explora petróleo no território deles, tem vários poços de petróleo e canos, oleodutos, que dão um monte de problema lá para a vida deles, com vazamento, contaminação. Mas estão organizados, estão na luta. É um povo que eu também não conhecia, né? Que nessa viagem que eu fiz, eu fiquei conhecendo. A gente tem aí, né? Desde aqui o Jiquiriçá até lá as cachoeiras do Rio Doce, né? Na bacia do Jiquiriçá, na bacia do Unha, na bacia do Mocuri, na bacia do Jequitinhonha, na bacia do Rio Doce, né? Várias comunidades Borum, né? Guerém se organizando, né? E muito importante, muito interessante que vocês estejam tendo esse contato de todos vocês, né? Especialmente aí essas duas pontas desse grande povo, que são justamente os Guerém aqui de Valença e os Borum Crem, lá do alto da Serra dos Pinhais, Ouro Preto, né? Aqui representados pelo Danilo, né? Eu fico aqui imaginando quando que vai acontecer o grande encontro de todos os botocudos, né? Todos os Borum Guerém em algum lugar, que já são, né, aí uma boa quantidade de povos se organizando. Eu queria falar um pouco desse processo de organização, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam muito quando os povos vão assim, nessa fase inicial de organização. Eu até considero que os Guerém nem estão assim tão iniciais ainda, como bem falou, né? Jefferson são já alguns anos, né, de organização, de luta. Essa luta sempre começa assim mais interna, mais por dentro, depois vai mais assim botando a cabeça de fora, aparecendo nos jornais, nas mídias, né? E tomando aqui como referência um pouco o estado da Bahia, né? Dizer a vocês que quando a Anaí começou a tentar acompanhar a luta desses povos, aqui na Bahia só existiam 4 povos indígenas reconhecidos oficialmente pelo governo, pelo Estado brasileiro, né? Só 4 povos, que eram os Tuxá, lá em São Francisco, bem no norte da Bahia, os Quiri e os Caimbé, os dois no Vale do Itapicuru. Eu tive esse fim de semana justamente lá com os Caimbé, feira de cultura deles, semiárido baiano, na Caatinga, né? E os povos em Pataxó, né? Lá no extremo sul da Bahia, faz parte dessa grande família de povos dessa região também, né? Que são os Machacali. Nesse grande território, que é o território onde estão os botocudos, né? Tem também a presença de outras famílias. A família Machacali e a família Camacan, também são do tronco Macrogé, e na beira do mar, a família Tupi, né? Que temos aí hoje os Tupinambá, de Ilhéu, de Olivença, os Tupiniquim do Espírito Santo. Enfim, esse grande território, que é um território do povo Borum Guerém, tinha também outros povos, né? Mas, como eu ia dizendo, só 4 povos eram reconhecidos, né? Os Quiriri, os Caimbé e os Tuxá no Sertão, e os Pataxó, recém-reconhecidos na época, no extremo sul. Para encurtar a conversa, a gente tem, no estado da Bahia hoje, mais de 30 povos reconhecidos. Mais de 30 povos, né? Alguns são povos que vieram de estados vizinhos, né? Parcelas de povos, como Chacriabá, que em parte vieram de Minas Gerais, os Aticum, os Capinauá, os Campiuá, que vieram de Pernambuco, né?
Chucuru Cariri, Cariri-Chocó, Piauí de Alagoas, né? Mas vários outros povos que sempre estiveram aqui na Bahia e que não eram povos reconhecidos, né? E que desenvolveram um processo de luta e passaram a ser reconhecidos, como, por exemplo, o grande povo tupinambá, que hoje é um dos maiores povos da Bahia, são mais de 5 mil pessoas, né? Mais de 23 comunidades, um território que já está identificado com quase 50 mil hectares de extensão, pegando 4 municípios, né? Lideranças importantes, São Cacique e Babau, né? Do povo tupinambá. E era um povo que, há 40 anos, era tido também como extinto, né? Como bem colocou aí o Danilo, por causa do Borum-Creme, que hoje não é, né? Todo esse processo de afirmação, de botar a cabeça de fora, de lutar por seus direitos no povo do Pinambá, a gente acompanhou desde os anos 90 até o presente, né? Mesma coisa com o povo Tumbalalá, lá no São Francisco, vizinhos do Suxá, uma coisa com o povo Catrimbó, que eu também tive perto deles agora, lá no sertão de Itapicuru, município de Monte Santo, povo Cantaruré, né? Enfim, vários outros povos, como eu falei, são hoje mais de 30, né? Eu disse que lá atrás, em 1980, eram só 4 reconhecidos, né? Naquela época, esse reconhecimento, ele precisava, de fato, de uma burocracia do Estado, né? Para você poder ter acesso à política pública, até você poder reivindicar território, dependia desse reconhecimento que era feito pelo Estado, pela FUNAI, né? Atualmente, isso não é mais necessário, tá? É importante sublinhar isso desde 2003. Desde 2003, quando o Brasil assinou um documento internacional, que é a Convenção 169 da OIT, um documento de organismo internacional, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho. Esse documento reconhece o princípio da autoidentificação, né? Ou seja, um povo indígena, para se afirmar, basta que ele próprio se autoafirme, né? Não precisa que ninguém de fora, nem do governo, nem de nenhum órgão, nem da universidade, nenhum pesquisador, não precisa que ninguém reconheça que ele é indígena, basta que ele próprio se reconheça, né? E vários povos têm feito isso, têm se reconhecido. Alguns fazem isso por escrito, escrevem documentos de autorreconhecimento. Agora, recentemente, nesse ano mesmo, nessa viagem, eu peguei 3 documentos de autorreconhecimento, né, do povo Cariri da Panelada, no Rio de Contos, na Bahia, do povo Tupiniquim, em Tonheira, aqui no município de Porto Seguro, desses botocudos também, lá no Rio Doce, né? Então, isso é muito comum, né? O próprio povo é que se autorreconhece. Agora, é claro, a partir desse autorreconhecimento, ele vai partir para a luta por seus direitos, né? Que não basta se reconhecer para ter os direitos reconhecidos, né? Tem que se reconhecer e depois disso, através de sua organização, através de suas entidades, seus parceiros, e a luta para ter reconhecido o seu território, sua educação própria, seu sistema próprio de saúde, né? E assim por diante, a gente tem acompanhado várias e várias dessas lutas de diversos povos. E também agora, né, de uns anos para cá, também essa luta do povo Guerém, Distrito de Guerém, município de Valença. Estamos tentando chegar cada vez mais perto desse processo, né? Uma coisa que muita gente pergunta, né, tipo assim, o que é preciso para esse reconhecimento se fazer, né? Como é que ele acontece, né? Bom, já disse que basta que o próprio povo se reconheça, né? O povo Guerém já está fazendo isso, o povo Borum-Creme, lá de Ouro Preto, o povo Danilo já está fazendo isso, né? Esse é o primeiro passo, né? Esse processo, para quem está assim olhando de fora, como eu, né? Sou pesquisador, professor, esse processo ele sempre tem algumas características que são muito frequentes, né? Por um lado, é muito comum que tenha sempre uma dimensão de conflito, né? Danilo falou aí de toda essa coisa de Borum lá, do povo deles serem perseguidos, não poder afirmar que são indígenas, esconder identidade, ficar na moita, né? E quando esse povo resolve, como eu falei, botar a coisa de fora, isso quase sempre, né, gera conflitos, ou é o reflexo de conflitos, né? Ou seja,
é quase impossível que esses processos não tenham alguma dimensão de conflito, né? Maior ou menor. Conflito com quem? Com os interesses contrários, né? Com interesses poderosos, com interesses políticos, econômicos, que a gente sabe que são inimigos, adversários dos interesses dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Outra dimensão muito presente nesses processos é a dimensão de territorialidade, né? Quando esses povos se afirmam, eles sempre se afirmam a partir de um território, né? Eles vão dizer, nós somos o povo tal, né? Do território que é esse território aqui assim, né? E vão fazer isso que Danilo fez, dizer, nós estamos aqui, cabeceiras do Rio Doce, do Rio Paropé, do Rio das Velhas, né? Altitude tal, lugar tal, ou seja, esse é o nosso território, né? E a partir daí, essa afirmação do território vai também embasar uma luta, que pode ser uma luta por demarcação, né? Por definição de uma área própria, né? Ou pelo menos o reconhecimento desse território. Essa territorialidade está sempre presente nesses processos, né? Seja com a luta por uma terra demarcada ou não, mas sempre pela afirmação da territorialidade, né? Está sempre presente. E uma terceira dimensão sempre presente é uma dimensão de espiritualidade, né? Esses povos, quando eles se organizam, quando eles afirmam sua identidade, isso está sempre embasado na espiritualidade, no sentimento de uma experiência compartilhada com o mundo do sagrado, com o mundo dos encantados, como dizem alguns povos, né? Ou seja, com o mundo de referência que vem dos ancestrais, vem dos antigos, né? Vem, como eu falei, de uma dimensão de espiritualidade que é vivida nos rituais, como no Toré, em muitos casos, a gente abriu aqui essa sessão com o Toré, né? Então, essa dimensão de espiritualidade, de afirmação de identidade pela espiritualidade, também está sempre presente, né? Então, esses elementos estão sempre presentes, né? Conflito, territorialidade, espiritualidade, né? E cada povo vai afirmar isso do seu jeito, da sua maneira, com seus próprios processos, né? Tem sempre uma história em comum, né? Essa história pode estar ligada a uma missão, uma antiga missão, né? Vários desses povos têm uma referência histórica, uma presença de missionários no seu território. Nem sempre é assim, né? Por exemplo, em Minas Gerais não é. Minas Gerais não é porque em Minas Gerais, na região de mineração, né? Ouro Preto, Mariana estão no coração da região de mineração, né? Aí era simplesmente proibido ter missões, né? Então os povos da região central de Minas Gerais, como os Boruncrem, do Danilo, como os Caxixó, lá do Rio Pará, eles não tiveram missão. Tiveram missão porque estavam na região simplesmente onde, por força da mineração, era proibido ter missão, né? Já outros povos, como os Guerim, aqui nossos da Bahia, não. Aí sim teve missão, né? São Fidélis foi uma missão. Até hoje essa presença histórica da missão é importante, né? A escola de São Fidélis se chama Escola do Zé de Anchieta, né? A festa do padroeiro, da padroeira, que a gente está vivendo aqui esses dias, né? Em São Fidélis, São José dos Remédios, ainda é também uma referência histórica, né? Ele está presente na espiritualidade desse povo, então também acontece, às vezes, dessa referência histórica missionária está presente, né? Nem sempre, mas às vezes sim, né? Então esses processos caminham desse modo, memória, história, com ou sem a presença missionária, territorialidade, espiritualidade, conflito, inevitável ter conflito, né? E, só para terminar, essa dimensão também de enfrentamento ao preconceito, né? Esses povos, quando eles se afirmam, eles sempre são alvos de desconfiança, de tentativas de deslegitimação. Tem sempre quem vai dizer assim, mas vocês são índios mesmo? Onde é que vocês estavam, que a gente não viu vocês aí antes, né? Por que vocês são indígenas? Vocês estão aí de roupa, de celular, no século XXI? Como bem disse Danilo, os povos indígenas não são povos do passado, não são restos de um passado que sobrou no presente. Os povos indígenas são povos contemporâneos, né? São povos que têm uma história, sim, têm uma tradição, sim, têm uma memória histórica, sim, mas não são do passado, são do presente e são do futuro, né? Porque sem povos originários, sem povos indígenas, nenhum de nós não terá futuro, nem indígenas, nem não indígenas, né? É preciso que haja uma consciência indígena de harmonia, de
articulação com a natureza, com a espiritualidade, com tudo isso, senão o próprio planeta, que é de todos nós, não vai aguentar, né? Então, isso é que toda a humanidade está aprendendo, né? O futuro de todos nós é o futuro que passa por um aprendizado com a experiência dos povos originários, né? Povos originários do mundo inteiro, né? Não só os povos originários chamados de indígenas aqui da América, né? Da Biayala, os povos indígenas preferem chamar esse nosso continente, né? Mas os povos indígenas da África, da Ásia, né? Todos eles têm algo a dizer para a humanidade no sentido de garantir o nosso futuro nesse planeta, que é a nossa casa comum, né? Então, povos indígenas são povos do futuro, mas povos do futuro que sofrem preconceito, porque a nossa escola, né? Você sabe disso muito bem, vai nos ensinar que os indígenas seriam do passado, né? Quando a gente vai estudar a história do Brasil, os indígenas aparecem no capítulo do descobrimento, né? Quando você vira a página, vem as capitanias hereditárias, né? O rei de Portugal toma a terra dos indígenas para ele e divide com seus amigos e parentes, né? Os automatários, as capitanias, e aí os índios desaparecem da história, não do mundo real, né? E até hoje a gente tem isso, né? As pessoas que vão para a escola pensam que os índios estão nos livros de história e que eles são daquele jeito que os livros de história fazem com que eles pareçam, né? Jogam eles para uma história que está apenas no passado. Então, quando essas pessoas que passam pela escola dão de cara com os índios de verdade, de carne e osso, elas estranham. Elas estranham porque elas pensam que o livro é mais verdadeiro do que a própria realidade, né? Vocês verem a força da escola, né? A força da mídia, né? Então é por isso que os indígenas são pensados como sendo um povo do passado, que mora naquelas casinhas redondas, enfim, aquele estereótipo, né, que vocês conhecem muito bem, que gera esse estranhamento e que é a mãe de todo o preconceito, né? Então, todos esses povos que estão se afirmando no presente, resgatando sua identidade, resgatando sua história, resgatando suas tradições, mas que são povos do presente, né? Que, como são povos do presente, têm acesso à escola, à tecnologia, né? A tudo mais que qualquer povo do presente tem acesso, né? Eu costumo dizer, olha, gente, computador, avião, celular, não é patrimônio de nenhuma cultura, é patrimônio da contemporaneidade, né? Enfim, todos os povos do mundo estão vivendo no século XXI, né? Os esquimós lá do Polo Norte, os pigmeus da África, né? Os indígenas aqui da nossa terra, todos são do século XXI, né? O século XXI exige que a gente compartilhe meios de informação, meios de tecnologia, de transporte, que são comuns a toda a humanidade. Então, os indígenas também são povos do presente, né? Mas enfrentam esse preconceito porque são vistos como sendo povos do passado. Não são, né? Então, é um trabalho grande que vocês têm de bater no peito e dizer somos indígenas e somos indígenas do jeito que nós somos, com a cara que nós temos, né? Nos dias de hoje. E vocês que pensam que nós não somos indígenas, ou que nós, para sermos indígenas, deveríamos nos apresentar de outro modo, às vezes que estão errados, vão procurar aprender. Por isso que é tão importante esse trabalho que é feito aí nas escolas do povo guerim, do distrito guerim, esse trabalho feito pelo CPP, né, a professora Carol, com outras professoras, de trabalhar basicamente nas escolas, né, porque a partir das escolas, todo esse preconceito vai poder ser, aos poucos, reformulado, formado, combatido, né? Então, essa é uma tarefa grande, né? Uma tarefa grande que vocês têm, né? Por um lado, de fazer a sua afirmação étnica, sua afirmação como um povo indígena, né? Fortalecer a identidade de vocês. Quando eu passei por São Fidélis, eu vi que está todo mundo assim se organizando justamente para receber o censo, né? Para que quando os licenciadores do IBGE passassem pela comunidade, todo mundo poder afirmar que é indígena, né? Uma mobilização importante nesse sentido, tem toda uma luta nesse sentido de afirmar a identidade, de afirmar que somos guerim, né? Que somos guerim porque temos nosso território, temos nossa história, temos nossa espiritualidade, né? Ao mesmo tempo, esse trabalho para fora, né? De mostrar para os outros e para vocês mesmos o que é ser indígena, o que é ser guerim e combater os preconceitos, né? Enfim, gente, assim, a partir da nossa experiência, né, da experiência de 40 anos que a NAI tem, de acompanhar, de estar do lado, de perceber,
e de tentar divulgar e acompanhar as lutas desses muitos povos que a gente tem acompanhado. De modo geral, assim, em Minas Gerais, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Fica à disposição para a gente continuar aqui essa conversa, responder perguntas, né? E dialogando. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui mais uma vez com os Guerém e, pela primeira vez, com a outra ponta desse povo, né? Que são os Borum-Crem, lá da minha querida em Minas Gerais, vou dizer minha querida porque eu tenho uma ligação forte com Minas Gerais, a minha mulher é mineira, né? Aliás, a mineira com família de Ouro Preto, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui com esses dois extremos desse grande povo. Obrigado. Nosso agradecimento, né, professor Guga. Estamos aqui, né? Nossa, que bom que a Vani pôde chegar aí e acompanhar um pouquinho com a gente. Como é que tá, Lana? Tá tudo bem? Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Danilo. É muito bom estar com vocês. A luta é grande, mas a persistência nossa tem que persistir, né? Tem que existir. A Lana tá bem, Tata. Pronto. Vamos aqui, né, ler um pouquinho. O pessoal está compartilhando lá no YouTube, né? Coisa está circulando lá. Saudar a professora Ubirailda, Jereba aí presente. A professora tem a Angelina aqui também, saudando. Parente de lá do Tucumirim, Denison, presente também. A Daniela também aqui, dando boa noite, saudando. Turma do Subsistema Orobó aqui, né? Também presente, as educadoras. Amanhã vamos ter uma live. A Adriane também aqui chegou. É isso, né, meu povo? Trazer um pouquinho dessa construção, né? Tem sido desafiadora. Estou aqui com o artesanato, a dona Lita. Estava fazendo, viu, Procarol? Foi com as palhas de lá, ó, do Rio de Areia, viu? Agora do Orobó. E é isso, né? Esse desafio da retomada é se perceber um pouco, né? A gente gostaria de ouvir um pouco mais o nosso parente sobre essa construção aqui, né, no nosso território, seja em Valença e nas cidades vizinhas, né, que estão ligadas, a exemplo de Itabaína, né, que depois virou Tancredo Neves, mas lá na região de Buris, Burietá, né, que virou também Teolândia, e por aí vai, aqui nas divisas, né? E esses encontros, né? Então, o povo permanece e tem a sua diversidade, né? A sua cara vai alterando. Quando a gente pega um pouco da história de Valença, a gente vê a chegada do povo sertanejo, também nessa, digamos assim, nessa periferia da área rural de Valença, né? Assim como os povos de origem africana, né? Principalmente o povo banto aí também, que chegue, por isso que a gente tem povos quilombolas no entorno aqui, né, do território Guerém. Então, toda essa cultura, essa tradição também é construída a partir dessa ligação de elo, de aliança com o povo que, digamos assim, foi rejeitado pela elite da sede, né, e que foi construindo essa força, a sua identidade, a sua troca, né, a partir disso. E muitas vezes essa busca desse encontro do estereótipo do que é um povo originário lá na Amazônia, né? Ou que está no livro de história, por exemplo, colocado, né? Se passa, a gente não sabe aí se em Minas Gerais também esse dilema, é isso que vive, né? O que é ter cara de um povo originário, né? O que é que tem jeito, o que é fazer as coisas de um povo originário, né? Como é que isso é visto, como que isso é colocado, né? Pelos que não são. E isso é o que forte, né? A gente fica da fala do professor Guga também falou, e que o parente Danilo trouxe, né? Pelos que não são, que julgam como é que a gente tem que ser. Queria ouvir um pouco vocês aí sobre essa prosa desafiadora, né?
Parente Danilo, pode ficar à vontade. Olha, eu fiquei muito feliz, né, com todo o relato do professor Guga. Trouxe uma informação bem interessante. Eu não sabia que tinha outro grupo, né, de Borum no Rio Doce. Até gostaria de ter contato com esses parentes. E também agora tem um outro também, o pessoal que está fazendo uma retomada, que estão iniciando, que são os Craquemu, e eles estão lá na cidade de Jequitinhonha, né? Não sei se o senhor talvez não está sabendo, mas já está até trazendo a novidade para o senhor aí também, mais um que está fazendo a retomada. E a gente está cutucando o pessoal também da região daqui de Minas, daquela região ali de Conceição do Mato Dentro, daquele pedaço, né? Ele foi chamado também de Corredor dos Botucudos. E tem um grupo ali também que o pessoal ainda está lá. Então vamos cutucar eles para eles levantar. Eu fico muito feliz com isso, né? Com toda essa movimentação, da gente saber, né? Que né, os nossos parentes estão bem vivos, bem fortes. E, enfim, né? As nossas lutas é bem o que o professor Guga falou. Nosso problema maior hoje está sendo com a mineração. Na realidade, sempre foi, né? Foi na época a mineração do ciclo do ouro, depois a mineração do garimpo, né, do minério. Aí nós tivemos aqui a fase do ciclo do carvão, onde grande parte das nossas florestas aqui foi cortada, né, explicou tudo para virar carvão, para poder as usinas que era tudo tocada a vapor. E enfim, né? E a gente tem reflexos até hoje. Como no nosso caso a gente não teve essa questão das missões, né, de sofrer os aldeamentos, nosso povo ainda é bem misturado, bem espalhado na terra. O nosso município, né, no caso aqui hoje são 3 cidades, né, onde que a gente tem a maior quantidade de pessoas, nosso povo, mas tem algumas cidadezinhas do lado, por exemplo, Congonhas, Ouro Branco, você vai ter Catasaldos, enfim, essas cidades no entorno. Mas só o município de Ouro Preto, ele tem 1.300 e poucos quilômetros quadrados, né? Extensão territorial muito grande. E, enfim, muito grande, né? Tem muitos distritos, tem subdistritos e lugarejos, e como a nossa região é uma região muito montanhosa, tem hora que você percorrer aqui dentro do terreno, né, do nosso território, 80 quilômetros, você vai gastar 3, 4 horas de carro, quase que ir para a praia, né? Brincando assim, né? Mas, enfim, nosso desafio hoje é justamente que a gente colocar na cabeça das pessoas que hoje a gente pode se declarar indígena. Falar no censo, a gente tem um grande problema aqui com o pardismo. As pessoas ainda elas têm medo de se declarar indígenas e se declaram pardo. Isso para a gente é um grande problema. E essa é a nossa luta, que a gente está tentando trazer as pessoas falando, não, hoje a gente tem que mudar, precisa falar. Hoje a gente tem que contar a nossa história, né? Então, assim, como o nosso povo tem um processo talvez recente, aí sim, ainda assim, para a gente é um desafio. Mas eu fico muito feliz de, pelo menos, a gente já não está na estaca zero. Fiquei muito feliz do professor, né, Guga já falar algumas etapas, né, e passar um caminho para a gente, né? Muito feliz com isso. Aí eu passo a palavra aí para os parentes aí. Professor Guga, fique à vontade. Então, Danilo, não, eu não sabia dos Craquenum de Jequitinhonha, né? Mas também não estranha, né? Eu sei onde fica Jequitinhonha, todo o Vale de Jequitinhonha, como o Vale do Rio Doce, como o Vale do Rio Mucuri, são território, né, desse grande povo de vocês. Então, bom saber também dos Craquenum de Jequitinhonha, né? E sobre os botucudos de regência, né, município de Linhares, Espírito Santo, né? Eu também até pouco tempo não sabia muito sobre eles não, mas se você for colocar na internet botucudos, regência, areal, que é a comunidade deles, você vai encontrar algumas reportagens, algumas matérias sobre eles, né? Principalmente conflitos dele com a Companhia Vale, com a poluição do Rio Doce, conflito com a Petrobras, né? Mesma história de sempre, né? São povos tradicionais na luta por seus direitos, por sua afirmação, né?
Aí eu vou te passar o contato do cacique José Barcelos, né, lá dos Botocudos do Areal, da professora Simone, da Universidade Federal do Espírito Santo de São Mateus, que é uma cidade próxima, né? Ela tem acompanhado também os Botocudos aí do Areal. Eles só não são muito modernos, eles não têm WhatsApp, né? Se quiser falar com eles, tem que telefonar mesmo, né? Mas eles têm já um diálogo com os Tupiniquim, por causa da proximidade, né? Eles não são Tupiniquim, não são Botocudos, mas são vizinhos do Tupiniquim, né? Então, inclusive agora, quando eu estive lá com eles, o cacique Toninho, que é dos Guarani, que também mora com os Tupiniquim, e era candidato a deputado federal, né? Foi candidato a deputado federal, estava lá em visita. Não no dia que eu estava, mas no outro dia ele tinha passado por lá, pelos Botocudos, então eles já estão, assim, pelo menos em diálogo com os Tupiniquim, né? Claro, precisam também entrar em contato, fortalecer essa rede maior dos próprios povos, né? Do tronco Borum, do tronco Guerin, né? E, enfim, né? Como eu falei para vocês, eu fico imaginando um dia em que vocês todos vão poder se encontrar presencialmente num grande evento, né? De todos os Borum, né? Mas enfim, né? Voltando aqui para os Guerin de Valença, da região de Valença, né? Que são os nossos anfitriões aqui nessa conversa, né? Fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer questão mais que vocês queiram colocar. E depois vocês me passam também o contato de Danilo. Eu imagino que professora Lenice, Danilo e o Frei Gilvander, né, que foram as pessoas que eu conversei para ter notícia de vocês, né. Recentemente eu vi um artigo deles, né, aí na imprensa de Minas, né. Acho que também com a Lenice, com o Frei Gilvander, eu consigo seu contato e passo o contato lá dos Botocudos de Regência. Mas enfim, como eu falei, voltando aqui para a nossa conversa com os Guerin, fica à disposição. Qualquer pergunta, comentário. Se não, eu mesmo faço perguntas. Pronto, vamos ler aqui, vamos entrar no chat, professor, que a gente está Ótimo. Na assistência aqui. Vamos entrar aqui no chat para poder acompanhar, né, um pouco do que o pessoal está falando. Aqui tem alguns, né, parentes que estão presentes, acompanhando aqui, comentando, agradecendo. O pessoal da Escola Municipal do Jiquiriçá também presente, né? Jiquiriçá aqui, essa parte do rio Jiquiriçá que corta também Valença, né? Faz parte do nosso território Guerin aí. Então, o que a gente também traz, né, como um pouco de reflexão, não sei se a Vani quer falar um pouco aí sobre essas últimas atividades da Nossa Senhora dos Remédios, né? A gente tem lives anteriores no canal nosso no YouTube lá, né? O Aldeia Distrito Guerin, né? Que vocês podem acompanhar, né? Falas no sentido dessa construção histórica, né? Da colonização, da catequização. E aí tem esse fator interessante que é uma das poucas comunidades, dos poucos territórios que tem 2 padroeiros, né? Porque tem essa construção toda, né? Aí da igreja, ela tem a parte contemporânea, né? De que vai surgindo novas comunidades e aí vão ganhando padroeiros, mas num caso dessa igreja, como foi a igreja, né? De colonização e catequização, aqui a igreja de São Fidélis, partiu daí, né, a primeira igreja na zona rural de Valença, e ela tem essa figura, né, da padroeira e do padroeiro, assim como na sede do município tem, né, Vani? Mas se você pudesse contar um pouco para a gente dessa etapa aí,
que é colonização, que é catequização, mas que o próprio povo ali, né, ressignifica, traz também um pouco dessa das suas referências em relação a isso, e que não apaga, mesmo em algum momento, a própria igreja não usando mais, né, aquele instrumento aí, mas o próprio povo mantém, de alguma forma, essa memória, e isso ajuda, inclusive, na gente reconhecer a nossa própria história, né? Por incrível que pareça, pode parecer aí difícil de se compreender, mas esse próprio elemento, né, de colonização e de catequização, que em um certo período foi usado, né, para que os guerém deixassem de ter esse reconhecimento, fica na memória do povo e hoje é utilizado, né? Vem sendo utilizado para dizer, não, a história da gente é contada a partir disso, né? A Nossa Senhora dos Remédios, né, são 6 meses, né, de São Fidélis. São Fidélis é em abril, 24 de abril, e 6 meses depois, de 16 de outubro, que foi agora recente, a gente tem a festa de Nossa Senhora dos Remédios. Quando eu cheguei aqui na aldeia, porque a minha maior parte foi de Quiriçá e Orobó, já encontrei a festa, né? Mas aí eu não tinha ciência de toda, né, a trajetória dessa festa. Então, o pároco, na época, uns 2 anos depois que eu comecei a frequentar a igreja, ele me perguntou por que 2 padroeiros, por que Nossa Senhora dos Remédios, e eu fiquei sem saber responder, porque naquela época eu não tinha essa ciência, né, de que teria sido, né, na época da colonização, que veio a Nossa Senhora dos Remédios junto com um grupo, né, e aí eu fiquei sem saber. Só que agora, quem briga pela festa sou eu. Porque, assim, se ela veio de lá desde a época da colonização, há mais de 300 anos, a gente tem que continuar, né? A gente tem que estar cada dia mais somando, né? Se até aqui ela resistiu, né? Nessa história, nesse tempo todo, resistiu a festa não só de São Fidélis, mas também de Nossa Senhora dos Remédios, a gente tem que persistir e continuar, né? Por algum motivo, esse povo que passou esses anos todos veio trazendo essa festa, né? Esses festejos. Então, tem alguma ligação, né? Eu acredito que tem algum motivo e a gente tem que continuar. É uma festa que todo mundo que é de fora, que chega aqui, porque 2 padroeiros, na cidade de Valença, é a única igreja que tem os 2 padroeiros, né? E aí todo mundo que chega aqui de fora diz assim, por que tem 2 padroeiros? Aí a gente começa, né, o diálogo. Agora eu já posso dizer com mais propriedade, né? Enfim, é isso aí. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Avani, né? Pelas pistas que vocês mesmos nos deram, né? Tem que confirmar isso com nossos colegas aí, historiadores. Nossa Senhora dos Remédios, né? Parece que ela era a padroeira da aldeia do Rio de Contas, né? Rio de Contas, mais um grande rio nesse território, né? De vocês. Havia uma aldeia no Rio de Contas, né? E essa aldeia foi extinta, foi fechada, né? Oficialmente pelo governo. Como a própria São Fidélis mais tarde também seria dada como extinta, né? E era muito comum, somente no século XIX, né? Que o governo fosse extinguindo os aldeamentos, fechando os aldeamentos e pegando os indígenas daquele aldeamento e levando para outro, né? Que era uma maneira de tomar terra, né? Você tem 2, 3 aldeamentos, fecha 2, né? Pega o povo dali, leva para um só, você tem que ter aquela terra,
os invasores, para os brancos, né? Isso acontecia muitos casos de aldeamentos que foram fechados pelo governo e que os indígenas que estavam lá foram levados para o aldeamento de outro povo, de outra gente, né? Então, uma pista que a gente tem é de que, possivelmente, quando o aldeamento de Contas foi fechado pelo governo, os indígenas do Rio de Contas foram trazidos, né, compulsoriamente para o aldeamento de São Fidélis, que ainda estava funcionando, e com isso eles trouxeram junto a padroeira deles, né, que juntou com o padroeiro que já tinha aí, que era São Fidélis, e ficaram esses dois padroeiros, né. Esse fim de semana eu estava em visita ao povo Caimbé, aqui no sertão, como eu disse para vocês, e uma estudante indígena me procurou e me disse assim: professor, eu estava aqui estudando a história da minha família, aqui olhando os cartórios e tal, descobri a certidão do meu bisavô e vi que meu bisavô ele não nasceu aqui, ele nasceu num lugar chamado Abadia. Aonde que é isso, professor? Eu falei: olha, Abadia era outra aldeia, era outra missão, né, que ficava lá, para onde ficava, né, na boca do Rio Real e tal, e essa aldeia, mesma coisa. Quando a aldeia de Abadia foi extinta, pegaram os povos de Abadia, levaram, né? Então, provavelmente, seu bisavô foi trazido lá onde ele nasceu para cá, né? Porque a aldeia dele foi fechada, né? Empurraram ele para essa aldeia de cá, né? Isso era muito comum. Então, é possível, Avani, que tenha sido isso que aconteceu, né? Junto com os parentes do Rio de Contas, né, que foram levados para São Fidélis, e veio junto à padroeira deles. E ficou sendo padroeiro aí também, e por isso que vocês têm hoje dois padroeiros, né? E comemoram os dois. Melhor, né? Quem tem dois, né? Quem tem um, pode não ter nenhum, quem tem dois, melhor ter dois do que não ter nenhum. Opa, vamos aí, estamos aqui com o parente leigo aqui, né? Acompanhando nos bastidores das redes. E é isso, né? No nosso território, hoje a gente tem, né, um conjunto nesse levantamento, né, desse território, e as comunidades que são cantadas até, né, nos cantos dos nossos toré, né? Então, a região, né, da aldeia, Baixão, né, Baixão do Orobó, Bonfim, Caboclo, Derradeira, Formiga, Jereba, Imbiruçu, Jiquiriçá, Jussara, Matão, Orobó, Piau, Retiro, Riachão do Viático, Tabocas, Tatu, Três Joeranas, Três Missas, Tucumirim, Gameleira, né? E por aí vão, né, uma quantidade grande aí de comunidades que estão dentro, né, desse espaço, desse território. Algumas até, né, já estão em municípios que se emanciparam mais contemporaneamente. E essa construção toda, né, vai atravessando. A gente está nesse momento aí de pensar, né, o censo tem gastado bastante energia, a gente pensando em como dialogar, e esse desafio do autorreconhecimento, inclusive a partir desse nome, né, que é um nome incômodo, a palavra indígena, né, tá aí como na letra da lei, como direito. Não sei como o parente Danilo enxerga isso, né, em construção enquanto povo, em retomada também, né, o uso dessa expressão, ela revela um certo desafio, assim, né, para o povo ter que se compreender. Se fala o guerém, né, por exemplo, aqui, as pessoas mais antigas e até algumas mais novas, né, que compreendem, que escutam, estudo tá presente, né, dentro do território. Já se fala essa outra palavra, né, como indígena, já gera um outro olhar, né, sobre essa terminologia, digamos assim, né, como ela foi cunhada, como ela foi construída, enfim. E aí isso é tudo desafio para pensar, né, o autorreconhecimento. E a gente sabe que estamos atravessados, né, diante
dessa cultura nossa que permanece, mas dessas outras culturas que também aqui chegaram, como, por exemplo, a gente já destacou antes, né? Muito povo vindo do sertão, as comunidades também de origem, né? Africana que vem, diáspora, e que também se assentam dentro desse território, né? Então tem todo esse conjunto de encontro aí, desses povos que estão presentes, né? E essa marca, e o Guerém, dentro deles, né? Essa cultura, a territorialidade, a cultura, o pertencimento Guerém também fica, né? E se expressa. Mas é um grande desafio, né? Para a gente pensar, e na letra da lei, né? Para se ter o reconhecimento, para se ter as ações públicas, né? Tem que utilizar essa palavra, né? Como indígena. Como é que vocês veem um pouco o desafio, né? De ter que usar isso? Nosso parente Danilo pode comentar um pouco, o professor Guga também. Então, isso para a gente aqui é um grande desafio, essa questão, só ajeitar aqui, do desafio, né, do nome, esse termo indígena, índio. Porque aqui, né, não sei, o professor Guga depois pode explicar melhor, mas aqui em Minas, para a gente, né, teve uma guerra que foi pesada. Então, o governador de Minas, desde 1775, considerou a gente inimigo. A gente tem um bairro aqui em Ouro Preto que chama Bairro das Cabeças, porque eles atacavam os nossos antepassados para provar que fez a guerra contra os Botocudos, que eram chamados índios bravos, né? Eles levavam a cabeça dos nossos antepassados e colocavam lá na entrada da cidade e recebiam ouro. Então, assim, são absurdos que a gente tem até hoje. Então, assim, é um desafio muito grande. É tanto que quando a gente ia perguntar coisa dos nossos antepassados, você ia perguntar assim, não sei o quê, como que os índios. Se você tocava a palavra índio, você criava uma barreira. Indígena ainda é pior, porque indígena é uma palavra mais nova, eles não sabiam. Mas você perguntava como é que os antigos faziam, aí eles falavam. Então, algumas palavras, como eles, no caso aqui, falavam mais buticudo, né? Como é que os buticudos, tal, referente aos nossos antepassados. Então, para a gente aqui ainda, essa palavra indígena, índio, né? Ainda assim, é um tabu usar essas palavras. Então, assim, por isso a gente tem um problema muito grave com essa questão do censo, e uma questão muito grave ainda, que as pessoas ainda não têm coragem de falar que é indígena. Eles ficam falando, não, eu sou descendente, né? É porque é um medo estrutural. Porque Ouro Preto foi uma capital, era a capital do estado. E você tem uma capital do estado, que você fala que no quintal da capital do estado tem um índio bravo, né? Não era um índio manso, era um povo guerreiro. Então, assim, era bem complicado. Então, para a gente aqui, em específico para nós, Borborema, isso é um grande desafio, sim, né? Que a gente vai vencer isso, e essa é a nossa luta. Hoje as pessoas já têm orgulho de se reconhecer, mas assim, ainda assim é para a gente um desafio, principalmente essas palavras, índio e indígena. Ainda assim é um tabu para muita gente falar isso. Passa a palavra aí, professor Guga, né? Essa coisa do indígena, gente, tem que ter consciência que isso é uma categoria genérica, né? São muitos povos diferentes, né? Com suas próprias identidades, suas próprias tradições, suas próprias culturas, né? Então, por que tem que ter esse nome genérico indígena que junta todos, né? Eu vou dizer que isso é importante para a própria luta, né? Para a própria afirmação, né? Os povos originários, como vocês queiram chamar, né? Antes do colonizador chegar aqui, você tinha, né, os Boruns, os Guerém, os Pataxó, né, o Machacali, os Puri, tantos outros povos, né, os Camacã, eles não se reconheciam como sendo uma unidade, né? Mas a imposição da colonização, né, a imposição de fora, dos que vieram de outros continentes, de outros lugares, que também são genericamente chamados de brancos, né, que branco também é um genérico, né, que lá de onde eles vieram, também não é branco, é português, espanhol, holandês, alemão, italiano, né. Quando a gente estuda história, a gente aprende que na Europa tem vários povos, né, a gente aprende que na Europa tem os italianos, tem os alemães, tem os espanhóis, tem os portugueses, tem os franceses, tem os ingleses, tem os russos, né? E a gente aprende que eles viviam lá
brigando entre eles, né? Mas quando a gente fala de África, a gente acha que é tudo uma coisa só. A gente fala desse nosso continente aqui, da América, a gente acha que é tudo uma coisa só, né? É uma coisa só, né? É uma coisa só construída pela luta, né? É a luta que vai fazer com que os indígenas, de algum modo, precisem afirmar essa coletividade, essa unidade, né? Para estarem juntos diante do invasor maior, né? Que é o colonizador, diante da imposição colonial, né? Por que vocês estão aqui chamando esse evento de descolonizando Guerém, né? Esse processo de afirmação é um processo justamente contra colonial, né? Então, contra colonial, no qual você, para se reconhecer como indígena, precisa primeiro se reconhecer Guerém, né? A partir de reconhecimento como Guerém, com a história própria, com a tradição própria, que você vai se encaixar numa luta maior, que é a luta anticolonial, né? Que aí sim você pode, junto com outros povos, afirmar essa unidade chamada indígena, né? Mas primeiro Guerém, primeiro Borum, né? Depois é que você vai poder entender, afirmar que é indígena, né? Uma vez eu falei numa aula, assim, eu falei, antes do colonizador chegar, não tinha negros na África. Aí o menino estudante deu um pulo na cadeira, ele, militante do movimento negro, falou assim, como professor que não tinha negro na África? Era todo mundo negro. E eu, justamente por isso, como era todo mundo negro, então não tinha essa categoria, não tinha essa identidade, né? Você tinha vários povos, como, né? Tá, também sabe, né? Você tinha os povos bantos, que eram vários, os Yorubá, os Fon, enfim, né? Vários povos diferentes na África, né? Isso que é a perversidade da escola colonial, né? Porque a gente aprende que na Europa tinha vários povos. A gente não aprende que na África tinha vários povos. A gente acha que a África é tudo uma coisa só, né? Então, quando você vai dizer assim, não, tinha, né, os povos Ovimbundo, de Angola, os Congos, os Yorubá, os Fon, né, da Nigéria, do Benin, hoje, vários outros povos, as pessoas dizem, mas é mesmo, eu não sabia, achei que era tudo africano, tudo uma coisa só. Né? Eu digo, não, hoje você pode falar numa identidade negra, ou depois você pode falar de uma negritude, que é mundial, né? Os povos negros dos Estados Unidos, da Jamaica, da África, eles se reconhecem como parentes, como irmãos, né? Assim como vocês indígenas também vão encontrar com outro indígena lá do Acre, que vocês nunca viram, né? Vão encontrar com um indígena lá de Roraima, que vocês nunca viram, mas vão se chamar de parente, né? Você chamar de parente, você reconhece essa presença aqui, que é a presença mais antiga do que a presença dos colonizadores. Então, essa invasão, essa colonização, que faz com que se construa essa ideia única de indígena, faz com que você tenha hoje um movimento indígena forte no Brasil, né, que inclusive elegeu agora 2 deputadas federais, né, 3 deputadas federais, né, pelo movimento indígena. Um é Guajajara, outro é Jacriabá, de Minas Gerais, né? Mas elas se elegeram falando em nome de uma bancada do POCAR, em nome de uma identidade indígena mais geral, né? Inclusive com apoio de não indígenas, né? Então isso é importante, quer dizer, é importante você afirmar a sua identidade, como Guerém, como Guajajara, como Jacriabá, como que seja, mas é importante também poder construir, reconhecer, afirmar esse coletivo maior, né? Dos povos originários que, né? Tem essa nomenclatura, essa identificação como indígena, e tem uma lei, que é uma lei que, mais que seja uma lei escrita pelos brancos, né, é uma lei que é resultado de uma luta coletiva de todos esses povos, né, que em seu conjunto estão buscando um direito comum, que é, sobretudo, o direito a ser diferente, né, o direito a ser cada um e o direito à sua cultura, às suas tradições, aos seus territórios, por mais que essas tradições, culturas, territórios sejam diferentes uns dos outros, né? Eles estão unidos no mesmo ideal de defesa de direitos contra a opressão maior, que é a opressão da colonização, né? É isso. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, né?
vamos aqui aproveitar para poder ir encaminhando, né? Mais questões surgiram e a gente pede que, se possível, né, dialogue um pouco com as questões e já podem fazer também as considerações finais para descansar um pouco aí, né? E a gente faz, né, um encerramento. E aí, né, a nossa professora aqui, Carol, ela traz um pouco, né, sobre aqui, né, aqui tem gente buscando sempre mostrar essa resistência dos nossos parentes, né? Ela fala principalmente aí, né, a partir do Orobó, né, daqui do território Guerém, Valença, Bahia. Percebemos que a maioria das pessoas se referem aos povos originários como lenda, como algo do passado, né? E aí ela pergunta quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nesse sentido e quais as estratégias vocês têm usado, né, para superar. E é um pouco isso que foi falado um pouquinho aí, né, se puder complementar, trazer mais. Aqui também esses usos aparecem muito, a gente vê nomes, por exemplo, como Gentil, né, aparece fazendo referência ao povo originário daqui, né, está muito na memória histórica, ou essa coisa, né, antiga, como o parente Danilo falou, e realmente uma coisa que eu cresci tendo sempre dúvida, porque em casa cheguei a dizer, não, a gente vem de uma família onde teve uma bisavó que foi, né, era gente do mato, foi pega no mato, né, era a Índia, mas assim, eu deixei de ser, né, assim, não se fala que deixou de ser, mas diz que era aquele parente lá antigo, né? Então, quando acontece essa comparação, essa relação de coisas desse tipo, né, do reconhecimento que a gente faz, surge, né, vem as questões na cabeça, quando foi que deixou de ser, o porquê foi que deixou de ser, né, quando que teve essa ruptura, o porquê. Eu acho que vocês falaram um pouco, mas para trazer aí sobre as questões que a gente trouxe agora aqui, né, do YouTube, quais são os maiores desafios, né, que são enfrentados e quais estratégias que a gente pode ter para superar isso. Eu vou começar a falar, né, depois passo o professor Guga. Então, eu acho que o grande problema, né, para a gente hoje é a questão da romantização, né, do que é o indígena. Então, a romantização, né, o pessoal imagina o indígena que é da pessoa do século XVI, que não fala o português direito, que mora numa casinha no mato, uma casinha de palha lá. E aí a pessoa olha para aquilo e ela não se enxerga, porque a pessoa pensa, mas eu não moro desse jeito, né? Eu não estou desse jeito. E aí, eu falo, eu não sou mais indígena. Indígena foi minha avó, minha bisavó, e enfim. E eu não sou mais. Mas quando que deixou de ser? Na realidade, nunca deixou de ser. É porque são estereótipos, né? Que era para tentar a ideia de apagar e de matar o que é indígena. Porque o indígena era considerado como um indivíduo atrasado, como um indivíduo que trazia atraso para o país, trazia atraso para o desenvolvimento do país. Então, assim, essa romantização que a gente vê, né, principalmente nos livros, né, os livros de romance igual Iracema e coisas do tipo, isso sim, isso aí atrapalha. A gente deixa de ver o que é a questão indígena de verdade. Então, para mim, o meu desafio é esse, essa romantização. E tem gente que coloca o indígena quase como um ser mítico da floresta, que quase que faz uma fotossíntese lá com a árvore lá, que enfim. E aí quando a pessoa vem falar assim, eu acho que eu sou indígena porque eu tenho uma conexão com a floresta. Não, nós somos seres humanos, a gente tem uma cultura, a nossa cultura é uma cultura que ela é de harmonia com a natureza. Tudo bem, mas não é porque a pessoa gosta de uma árvore, gosta de estar no meio da floresta, que ela se torna indígena, né? Então, existem grandes problemas em relação a isso, essa questão da romantização e do que as pessoas falam. Tenta criar uma tabela de índio. Não, você não é índio, pô, você é descendente. Ou você é índio de primeira, segunda, quarta categoria. E, na realidade, não é isso, como o professor Guga mesmo falou aqui, né? Através do 8169 e também da Lei 6.001, artigo 3º, do primeiro parágrafo, né? Então, enfim, deixa a palavra, passa a palavra para o Guga. E, né, considerações finais também. É um prazer estar com os parentes aqui, né?
É um prazer. Professor Guga, a gente já está movimentando, a gente já tem uma proposta do encontro, né, dos Borum, né? A gente até criou um grupo do WhatsApp, que no caso fui eu que criei, comecei esse movimento. E sim, eu espero em breve a gente conseguir um grande evento onde todos nós a gente pode encontrar e cada um, né, mostrar a sua história, enfim, a gente vai fazer um grande encontro dos todos os Boruns, o que for, os Botocudo do Brasil aí, e falantes da nossa língua Ichok. Então eu fico aí, né, muito feliz com isso e deixo à disposição aos parentes Guerém, sempre que precisar da gente aí, que tiver ao nosso alcance, pode contar com a gente. Um grande abraço a todo mundo e passa a palavra. O Danilo já falou tudo, gente. Resumindo, é isso. Os brancos inventaram uma ideia de indígena, criaram esse estereótipo, jogaram essa imagem para o passado, né? Tiraram ela da possibilidade de estar no presente, jogaram para o passado, jogaram para o mato, literalmente, né? Os brancos sempre desvalorizam a ideia de mato, né? Mato é um lugar onde você joga fora as coisas e tal, né? Joga no mato, enfim, né? Agora que tem toda essa consciência ambiental surgindo, né, Danilo? Tem muito branco querendo virar índio, né? Você, eu sou amigo da floresta, então eu sou índio. Não, peraí, não é assim, né? Mas é exatamente isso, essa coisa da romantização e da alienação também, né? Como é que os brancos fizeram para destruir a identidade indígena? Inventaram o indígena, né? No passado, né? Jogaram para o passado, de modo que as pessoas do presente, né? Elas têm dúvidas de se reconhecer indígenas, né? As próprias comunidades indígenas ficam pensando, será que eu sou indígena mesmo, né? E aí olho no espelho, né, tem o cabelinho mais encaracolado, não, porque no livro indígena tem cabelo liso, meu cabelo não é tão liso, então será que eu sou indígena? Ou seja, isso é você ficar absorvendo a ideia que o outro faz de você, e não a ideia que você mesmo tem que fazer de você, né? Igual essa história do descendente, né? As pessoas dizem assim, meus avós eram indígenas, mas eu não, eu sou descendente. Aí eu pergunto, filho de peixe é o quê? Né? Enfim, né? Claro que se você não quiser afirmar essa identidade, não quiser reconhecer sua tradição, sua origem, ninguém vai lhe obrigar, né? Mas se você quiser, os elementos estão todos aí, né? O que é que precisa para um Guerim do distrito de Guerim, São Fidélis, Valença, se afirmar Guerim? O que é que precisa para isso? Só precisa que ele resolva fazer isso, mais nada. Né? O dia que a comunidade Guerim resolver bater no peito, como já está fazendo, e dizer nós somos o povo Guerim, não tem quem tire isso. Quem tire. Né? É um movimento da própria comunidade. Né? Um movimento coletivo, né? Claro que isso passa pelas pessoas, né? Cada um é cada um, cada um é cada qual, né? Cada um. Mas vocês vão perceber muito bem, e quem está aí no movimento sabe disso, que isso é uma força coletiva. Movimento coletivo, é um dando força para o outro, né? Um ajudando o outro a se afirmar, a se entender com sua história, com sua origem, com sua família, né? Isso que queria essa identidade coletiva e a força que isso tem, né, para acabar com essa conversa de descendente, de não ter um cara de índio, né, enfim. É por aí. Eu acho que vocês estão fazendo eu falar disso, mas vocês sabem isso mais do que eu, né, porque vocês vivem isso na pele, né, enfim. E eu fico assim, de fora, observando, né, eu sou pesquisador, sou professor, eu observo isso, né, como eu falei, que eu já vi em vários lugares, porque vocês têm muita experiência de cada um, a experiência do Guerim é uma, dos Borum tem outra experiência, né? Eu fico de fora aqui olhando várias experiências que são diferentes, mas que tem esses processos todos que eu falei, são processos comuns, né?
E aí, Danilo, quando vocês fizerem esse encontro, né, se tiver algum dia, que seja um dia assim aberto para quem não for da comunidade, né, eu quero ser convidado também para participar, né? Enfim, e quero ir brevemente ir a Ouro Preto, né? Eu sempre fui muito em Ouro Preto, desde criancinha, né? Eu vou a Belo Horizonte por várias razões, também Ouro Preto, né? Como eu falei, minha mulher é de Ouro Preto, né? E uma das visões mais impressionantes que eu tive da minha vida foi ver Ouro Preto pela primeira vez, né? É claro que foi uma visão colonial, né, de colonizador, mas quando eu dobrei a curva da estrada ali, vindo de Cachoeira do Campo e vi aquele mundo de torres no meio das montanhas, foi uma das visões mais exuberantes da minha vida, né? Enquanto alma colonial, né? Que depois, claro, eu fazer toda a crítica e tal, mas a minha ligação com os povos de Minas Gerais é muito forte. Eu trabalhei com os Caxixó, com os Chacriabá, com os Machacali, com os Krenak, né? Com os Aranã, um pouquinho também, né? E com muitos outros povos, como eu falei, são 40 anos de trabalho com povos indígenas. Então, vocês verem isso pelos meus cabelos brancos, né? E deixar aqui como despedida para o povo guerim, né? Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade de estar conhecendo, inclusive, outros povos, outras pessoas, né? Como os Boron-Crem, e dizer que quero voltar aí, né? Eu tenho muitas perguntas, muitas curiosidades sobre o povo guerim. Quando eu estive aí com vocês agora, dia 11, foi apenas uma tarde de domingo, né? Mas para mim foi toda uma experiência muito rica de saber assim a quantidade de comunidades guerim que tem. Porque antes eu achava que elas só são Fidélis, né? Eu aprendi que não são Fidélis, são várias comunidades, né? Que estão ligadas entre si, que tem toda uma tradição de festas em comum, as 3 missas, né? Tem a proximidade com os quilombos, tem o Orobó, tem o Jiquiriçá, tem o, como é que chama ali, o Bonfim, né? Que é a sede do distrito, mas que não é o lugar mais antigo, e todo esse movimento, que é um movimento muito ousado, né? Uma vez muito atrevido, né? De vocês estarem aí mobilizando toda essa imensa coletividade. Depois que eu estive aí, eu fui olhar nos mapas os limites do distrito, fui olhar as comunidades que tem no mapa, fui ver a população do distrito. No último censo de 2010 já eram 5 mil e tantas pessoas no distrito de Guerim. Claro que nem todos são indígenas, né, no distrito, porque tem também os quilombos, tem também pessoas de fora que vieram depois, estão aí no distrito, mas é uma potência, né? Você pensar toda essa vasta região como sendo um território indígena, e é um território indígena, né? Isso é um desafio, uma ousadia, um atrevimento assim de produção de afirmação, de identidade, né? Que é impressionante. O trabalho com as escolas, né? Esse esforço de você criar material para as escolas, a partir das escolas você fazer com que as crianças já cresçam valorizando sua identidade, reconhecendo quem são, né? Isso na rede escolar grande, né? Distrito. Nossa, é um trabalho fantástico que eu sei que eu só comecei a conhecer, né? E que tem muito mais. E que eu e nós da Anaí vamos estar muito felizes se a gente puder estar perto, estar acompanhando de algum modo, né? E é isso. Muito obrigado. Parente, Avani, alguma coisa? Pode trazer para a roda. Dizer ao professor Guga que a gente que agradece a ele, né, por essa rica aula de história aí que nos deu. Agradecer ao Danilo também, que é, assim, as falas dele fortalecem, né, a nossa luta. Quando o professor Guga fala que a gente tem que se auto-reconhecer, na minha, né, eu me reafirmo e afirmo novamente que eu sou guerém, né? Quando eu digo a alguém que não tenha a ciência de que, né, nós somos uns povos indígenas, aí, como é que você é índia se você é branca, né, e tem o cabelo encaracolado como
O que importa é eu saber que eu sou, que eu né, sou desse território, pertenço a esse território e me tenho como um indígena. Então, a gente se auto-reconhecer é o primeiro passo, né? Então, só agradecer a vocês por toda essa aula que nos deu aí. Maravilhosa. Parente. Agradecer a todo o povo, né, que acompanhou a live aí. Pro Carol, Cleidiane, Diana, João Paulo, Ana Paula, nossa companheira aí do Movimento Quilombola aí, referência também dessa luta, né? Tá falando aqui sobre a história, né, que foi sendo romantizada para que nós não nos rebelássemos, né? E cobrássemos desses perversos a reparação do que nos foi roubado. E é isso aí mesmo, né? A busca por retomada, né? Mais do que esse discurso que fazem de resgate e outras coisas, né? E a retomada é isso. Aproveitando, antes de finalizar aí, né? Agradecer mais uma vez ao nosso parente Leco, que está aí nessa mediação virtual também. Agradecer ao nosso parente Danilo, Burum Crenque, todas as boas energias aí, as águas do Piau, do Unamirim, do Una, do Jiquiriçá, né? Do Rio do Braço, Rio do Meio, Pitanga, Rio de Areia, que todas essas águas, essas matas também aí, né? Fortaleçam, da Bahia até Minas Gerais e todo canto, né? Que fortaleça essa luta, essa caminhada dos nossos parentes em Minas Gerais, né? E aproveitando para fortalecer todo o povo, por exemplo, Pataxó, que passa por um ataque, né? Os parentes aí também, Pataxó, que tem passado por esse ataque, né? O povo do Pinambá, que é o tempo todo também passa aqui no sul da Bahia por esses ataques e que também partilham muito com a gente, o povo do Pinambá de Olivença, ali, né? Que fortalece também, partilha com nossa juventude e que tenhamos sabedoria e resistência a combater esse genocídio e toda essa perversidade que está, infelizmente, hoje, né, sobre o domínio do nosso país, que a gente possa superar. E aí a aliança com Minas é mais do que importante ainda, isso, né? Forte aí, que essa resistência mineira que se soma com o Nordeste, comparar, né, com o Norte, nossa, arrepia mesmo de falar. E com certeza é esse sangue, né, do povo Burum Crem, do povo Krenak, do povo Botocudo e tantos outros que estão lá, que ajudam, que impulsionam essa luta, né, essa aproximação nossa ancestral não vai ser quebrada. Então, aproveitar para convidar o povo para amanhã. A gente tem a continuidade da live com as nossas educadoras, né, professoras, que são tanto filhas aqui do Guerém, né, mas que também são outras educadoras que chegam para somar, que são comprometidas com o território, né, que a gente tem passado aí esse desafio de fechamento de escolas, em torno da pandemia, escolas que não reabriram, a exemplo da Padre José de Anchieta, né, que é uma das escolas mais antigas da zona rural de Valência, né, que ela surge dentro da igreja no período da catequização, né, e que a gente, esse patrimônio, né, da educação que também está na lei aí, mas enfim, amanhã a prosa vai render aí sobre a educação e as estratégias, né, que as educadoras e que o povo localmente tem feito para manter aí, né, sobretudo a juventude, mas também a EPEJAI também ativa, tem educadores e tem experiências fantásticas aí esparramadas pelo território guerém. Convidamos às 19 horas para acompanharem conosco essa live. E a gente vai fechar, né, com um pequeno trecho de um verso aí, do lugar de onde venho, da nossa professora, da nossa parente aí, Carol. Do lugar de onde venho tem muito o que falar. Aqui moro desde sempre, por isso tenho muito para contar deste lugar maravilhoso que para mim é precioso, do qual só posso me orgulhar. Ereré. Até a próxima. Ereré. Ereré. Ereré.